Sejam bem-vindos às Conversas Ativo. No primeiro Conversas Ativo de 2019, vamos olhar para poupanças e investimentos. A nossa convidada é Alexandra Ferreira, uma consultora que se dedica à missão de tornar o mundo dos investimentos acessível e compreensível para a generalidade dos portugueses. Não se esqueça que durante toda a entrevista poderá colocar perguntas à nossa convidada através de comentários neste live. Durante o programa de hoje também vamos oferecer 10 livros, Aprenda a Poupar Já, da autoria da convidada do programa de hoje e de Nuno Serafim, administrador da IM Gestão de Ativos. Serão oferecidos os 10 livros aos autores das primeiras 10 perguntas feitas no âmbito do tema da entrevista durante este direto. Olá, Alexandra, boa noite. Olá, Elsa, muito obrigada pelo convite para estar aqui. Bom ano, já agora. Um bom ano também para si. Começamos aqui por uma das perguntas que é feita também neste livro e respondida, que é algo que nós gostaríamos de saber. O que é que sabem os ricos que nós deveríamos saber? Bom, há pouco estávamos a brincar, eu estava a dizer que os ricos, na realidade, é mais fácil nascer com dinheiro e ser rico do que nascer pobre e ficar rico. Mas os que nascem como nós, remediados, pelo menos, para ficarmos ricos, pelo menos sabemos uma coisa, que ter o dinheiro parado numa conta ou a render um juro mínimo num depósito não é a forma de facto de fazer crescer o nosso capital, aquele que vamos ganhando com o nosso trabalho. Para se ficar rico é preciso investir, é preciso correr algum risco e, sobretudo, é preciso todos os dias termos a consciência que as nossas opções de consumo de hoje comprometem aquilo que é a nossa capacidade de acumulação de capital ao longo da vida. Os nossos seguidores na nossa página de Facebook do Active Bank são bastante jovens e pensámos aqui se deveríamos ou não abordar aqui este tema, mas a Alexandra também defende que os millennials devem pensar na reforma, mesmo sendo muito jovens, não é verdade? Oh, Elsa, eu acho é que está na altura de nós reconhecermos uma coisa, é que os millennials já não são assim tão jovens. Os millennials nasceram entre os anos, no início dos anos 80 e até ao final dos anos 90. Portanto, os millennials sou eu, por se calhar é a Elsa também. Eu tenho 37 anos, portanto eu já não estou propriamente naquela fase da minha vida em que está tudo por vir, tudo por acontecer. Há imensas coisas por vir, imensas coisas por acontecer, mas eu já estou para lá de um terço daquilo que é a minha vida ativa, o meu trabalho. Portanto, sim, eu obviamente já devia estar a poupar. Eu já comecei há alguns anos. Pode-se poupar pouco, mas é preciso começar a poupar quando começamos a trabalhar. Nós já temos uma nova geração a seguir à nossa, chama-se geração Z, já é nessa que todos os negócios, as empresas estão a pensar, nesses novos consumidores. Nós já estamos a ter que nos preocupar de facto com a gestão que fazemos das nossas finanças hoje e a pensar em que tipo de vida é que vamos querer ter daqui, se calhar, a 30 anos. Parece muito tempo, mas já não é a vida toda que tínhamos quando saímos da faculdade. Portanto, sim, os millennials, nós ainda temos, se calhar, ainda nos vemos ao espelho, ainda achamos que está tudo por acontecer, mas na realidade já vai sendo tempo de sermos responsáveis, sim. E há alguma receita, alguma fórmula de quanto e quando se deve poupar? Bom, há aqui cada cabeça a sua sentença, mais ou menos. Eu até fui aqui recuperar o que fala uma história, a Fidelity Investments, que veio fazer um retrato super ambicioso, já para nos deixar a todos assustados sobre o quão atrasados estamos nós na poupança. A Fidelity diz que aos 30 anos nós devemos ter na conta o que ganhamos no ano de salários, devíamos ter poupados numa conta. Aos 35 anos, 2 anos de salários acumulados numa conta. Aos 40 anos, 3 anos, portanto, de 5 em 5 anos, devemos conseguir ter mais um salário anual na nossa conta. É difícil se pensarmos naquilo que são os salários médios em Portugal. E uma preocupação que eu e o Nuno tivemos neste livro, no Aprender a Poupar, já é sermos muito pragmáticos e termos uma receita para pessoas como nós. Não estamos a falar o mundo e Portugal não está feito só do segmento afluente, não está feito só de CEOs e aspirantes a CEOs. As carreiras em Portugal têm um salário médio que anda à volta dos 1.000 euros, portanto é para estas pessoas que nós estamos a falar. Portanto, em vez de dizermos o quanto é o máximo possível, já lá vamos, ou como é que chegamos ao máximo possível, mas depois há regras, de facto.
E uma mensagem deste livro, e na qual eu confio e estou absolutamente convicta que é inexorável, é incontornável, é que há uma grande diferença entre poupar e investir. E nós poupar, no sentido clássico da palavra, dizer eu ganho 1000 e consigo pôr todos os meses 200 euros de lado na minha conta poupança, isto vai fazer muito pouco sobre aquilo que são os nossos objetivos de poupança. Nós precisamos de olhar para o tema da poupança de uma forma pragmática, e olhá-lo de uma forma pragmática é investir na nossa poupança, é investir a nossa poupança. E isto, de facto, aí varia muito ao longo da idade, a forma como devemos fazer. Quando nós temos 30 anos, já não somos novos, mas de facto ainda temos muitos anos pela frente. Os mercados, historicamente, os mercados tendem a subir. E o investimento na poupança para temas de reforma, para temas para começarmos a pensar nos nossos filhos a irem para uma faculdade, queremos os nossos filhos a estudarem fora, exige um planeamento financeiro que é feito com tempo e com uma perspectiva de longo prazo. Portanto, no longo prazo, os mercados tendem a subir, mas no curto prazo há várias oscilações. Nós, aliás, já passámos por uma grande crise de 2008. Esta, lembramos-nos todos de uma forma muito viva, foi ontem. E sabemos o que é que aconteceu às poupanças das pessoas que tinham o dinheiro investido nos mercados de capitais. Mas convém dizer que quem não tirou o dinheiro dos seus investimentos em 2008, hoje tem praticamente o triplo do dinheiro que tinha em 2008. Por que é que estou a falar nisto? Para dizer que investir na poupança é algo que se faz no longo prazo. Portanto, não podemos assustar-nos com aquilo que são movimentos de mercado, as cotações das ações, porque no longo prazo os mercados historicamente tendem a subir. Pronto. Aos 30 anos, se nos falta muito tempo, nós podemos correr mais risco. Quanto mais risco nós corremos, mais dinheiro podemos ganhar, mais retorno potencial nós temos. Também temos mais perdas potenciais, sem dúvida, mas como estamos a falar de um horizonte de longo prazo, temos muito tempo para recuperar de eventuais quedas que os mercados venham a sofrer. Podemos, inclusivamente, gerir quando é que vamos resgatar as nossas poupanças. Se pensarmos que as íamos resgatar daqui a 10 anos, e se daqui a 10 anos damos por nós outra vez no epicentro de uma crise, se calhar não é a altura certa, vamos adiar esse resgate e vamos esperar que os mercados voltem a subir e aproveitar esse movimento de subida. Chegados aos 5, e portanto para os 30 anos, aquilo que a IMGA recomenda, e que de resto vai em linha com o que o mercado também recomenda, é que haja na nossa carteira de investimento um peso muito maior das ações. Pode ir até 75% em ações e depois o resto temos em obrigações e liquidez. Obrigações e liquidez, tipicamente, são componentes da nossa carteira que não têm risco, que a qualquer momento nós conseguimos tirar de lá o dinheiro sem grandes perdas potenciais. 75% em ações, que aí sim está o risco. À medida que vamos ficando mais velhos, temos que começar a gerir esta equação risco-retorno. E, portanto, quando chegamos aos 50 anos, 75% de ações é muito dinheiro. Nós podemos precisar de dinheiro para, outra vez, pagar a faculdade dos nossos filhos, uma casa maior, começar a reforma, não está ao virar da esquina, mas já começamos a vislumbrá-la. Portanto, é uma altura em que nós podemos ter que despender mais rapidamente do dinheiro que temos colocado de lado. Nessa altura, convém reduzirmos o peso das ações e aumentar o preço das obrigações que não têm risco e da liquidez da nossa carteira. Nessa altura, o recomendável é que baixemos então para 60% de ações, 40% então em obrigações e liquidez. Quando falamos aos 60 anos, aí sim a reforma está ao virar da esquina, então tudo o que nós queremos é ter uma carteira que é resiliente, que não tem grande risco, que não nos vai trazer surpresas negativas, e aí aumentamos então para 80%, 90% em obrigações e liquidez e uma pequena parcela em ações que de alguma maneira nos ajude também ainda a manter algum retorno. Foi bastante esclarecedor. Temos aqui já bastantes perguntas no direto. O Robinson Fernandes pergunta qual a melhor alternativa para investir 70 mil euros em um ano? Pronto, depende sempre dos objetivos que nós temos com a nossa poupança. Se o horizonte é a um ano,
Nós não podemos ter esta perspectiva de longo prazo que estávamos a falar agora. Portanto, depende, em primeiro lugar, perfil do investidor. É um perfil ousado, é uma pessoa que não liga nenhuma, só vai olhar para a sua conta daqui, para o seu investimento daqui a um ano e não vai estar todos os dias a ver o extrato. É alguém que provavelmente tolera mais o risco do que o investidor, que se fosse eu e tivesse que ter o dinheiro nas minhas mãos daqui a um ano, estaria todos os dias a ver se a coisa não me estava a correr mal. Portanto, para mim, nunca seria aceitável estar a correr grandes riscos com essa carteira de 70 mil euros, mas se for um perfil ousado que está disposto a perder, mas está apostado em ganhar, eu diria que olhar para um perfil equilibrado de fundo de investimento que tenha uma exposição equilibrada entre ações e obrigações é a melhor opção. Porquê? Só uma componente muito grande de ações no ano 2019, se fosse hoje, e penso que vamos falar disso mais à frente, mas nós estamos a falar de um ano que agora começa, que tem muitos pontos de interrogação, haverá muita volatilidade nos mercados. Um ciclo de subida de taxas de juros do Banco Central Europeu, não sabemos o que é que vai acontecer ao Brexit, a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Estamos no final do maior ciclo da história de ganhos da história dos mercados financeiros. Todos os analistas estão a dizer que esta fase tardia do ciclo é uma fase que vai trazer muita instabilidade e temos algumas nuvens no horizonte. Eu não recomendaria de todo que os 70 mil euros fossem alocados sobretudo a risco. O que é que nós queremos este ano? Queremos uma carteira resiliente. Resiliente é com ações se quisermos correr algum risco, ações de qualidade. O que é qualidade? Qualidade são empresas que são, de alguma forma, que resistem ao ciclo económico. As utilities. Estou a pensar em elétricas, em empresas das quais as pessoas precisam, independentemente do ciclo económico. Estamos a falar de empresas menos endividadas, porque num ciclo de subida das taxas de juros, as empresas mais endividadas vão ver-se mais aflitas ou mais limitadas, mais pressionadas para fazerem face à despesa com a sua dívida. Portanto, empresas com menos dívida vão gerar melhores resultados para os investidores. Escolher ações de empresas generosas na distribuição de dividendos, que tenham uma política generosa com os investidores e que, independentemente daquilo que possam ser as flutuações no mercado, o investidor sabe que, em matéria de dividendos, vai estar bem servido por aquela empresa. Vamos procurar na componente de ações, de facto, empresas com este tipo de características. Ainda assim, equilibrar bem com aquilo que tem sido algumas recomendações dos analistas, que é dívida. Dívida são obrigações. Obrigações, neste caso, as recomendações vão para obrigações de dívida pública de curto prazo, porque num ciclo de subida de juros como nós temos, quem entrar agora e tiver uma perspectiva de curto prazo na dívida pública vai conseguir aproveitar melhor este movimento de subidas, sobretudo naquilo que são dívidas mais localizadas na zona euro, porque já percebemos que nos Estados Unidos há também aqui algum risco de que seja interrompido o ciclo de subida das taxas. Mas para resumir, o que eu diria é, para quem nos está a ouvir, quem colocou essa pergunta, e para todos os outros, a primeira coisa a fazer é, vamos definir o nosso perfil de investidor. A gestora de fundos tem sempre que fazer um inquérito bastante exaustivo a quem lhes chega, quem lhes entra pela porta, para perceber se está disposto a correr risco ou não. Qual é o objetivo desse investimento? Quando é que quer recuperar o capital? Se vai precisar de capital amanhã, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10, qual é o horizonte do investimento? E consoante estas características, aí sim vamos decidir então onde é que vamos alocar o capital. É muito importante as pessoas perceberem que esse questionário, embora muito exaustivo, é mesmo essencial para que o gestor consiga colocar a oferta certa para cada cliente, e é necessário e fundamental. Eu arriscaria dizer que também responsabiliza os gestores, claro, das nossas poupanças, dos nossos investimentos. Esses inquéritos também os responsabilizam perante aquilo que é um compromisso de encontrar as melhores soluções para os objetivos dos clientes que lhes entram pela porta. Portanto, as duas partes têm que ter todo o interesse em, de uma forma exaustiva, chegarem a um ponto comum sobre qual é o tipo de investimento que é certo para mim. Claro.
O Telmo pergunta se está prevista a diminuição atual do valor da taxa liberatória de 28%. Pronto, isto é um tema da fiscalidade que se aplica aos fundos de investimento. Este Orçamento de Estado não trouxe alterações nesse sentido. Houve ainda a questão de se colocar, de se agravar as taxas liberatórias quando são fundos de investimento especulativos no imobiliário. Nessas matérias de enquadramento fiscal acabou por se considerar que na parte do investimento imobiliário especulativo poderia haver algumas formas, de facto, de sancionar estas opções de curto prazo, mas para já naquilo que é o mercado de capitais não houve alterações. O Wallace Guimarães fala sobre fundos de investimento imobiliário, se é vantajoso investir neste ramo e se 2019 tem uma expectativa de crescimento. Bom, deixem-me situar outra vez aqui na questão do nosso livro. O investimento em fundos de investimento imobiliário é um assunto muito específico que nós não cobrimos aqui. Nós falamos mais do mercado de capitais nos fundos mobiliários. Portanto, eu diria que, como qualquer investimento, nós precisamos sempre do conselho profissional da gestora e fundos imobiliários têm características muito específicas que eu recomendo vivamente que sejam pedidos conselhos, não uma qualquer gestora de fundos, mas que é especializada nesse mercado que é altamente volátil. A Vanessa Nogueira aborda um bocadinho um tema que já estivemos aqui a falar, se aconselha aos jovens a iniciarem algum PPR. Bom, o que eu posso dizer à Vanessa é que eu iniciei o meu PPR, foi o meu presente de 25 anos de mim para mim. E comecei com 10 euros por mês, que é absolutamente ridículo, mas é simbólico. E sim, nunca é cedo demais para começar. Em termos daquilo que é a nossa capacidade de poupança, devemos poupar para a nossa reforma o máximo que pudermos todos os meses, mas também acho que importa dizer aqui uma coisa. Claro que nunca é cedo mais para poupar, sobretudo se não nascemos ricos e temos uma visão do fim da nossa vida como uma fase de transição da nossa vida e não um fim de vida. Os nossos pais, se calhar, olhavam para a reforma e pensavam que era um ponto de chegada. Quando eu chegar ali vou parar de trabalhar, nunca mais vou fazer nada, vou cuidar dos netos, vou ler livros, alguns, se calhar, mais com um nível económico mais confortável, vou viajar. Nós encaramos a reforma de uma maneira completamente diferente. É um ponto de transição para nós. Nós hoje em dia trabalhamos, muitos de nós têm muitas atividades complementares ao nosso trabalho principal. Encaramos, se calhar, o fim da nossa vida ativa naquilo que é a acessão tradicional como uma oportunidade para nos irmos dedicar a tantas outras coisas que não tivemos tempo para nos dedicar na nossa vida ativa, ter trabalhos novos, realmente viajar mais, investir, se calhar, a educação nossa, investir mais nos nossos filhos, ter hobbies muito mais dispendiosos do que passear e, portanto, tudo isto custa dinheiro. A maneira como nós vamos viver no final da nossa vida custa dinheiro, provavelmente muito mais dinheiro do que custa a vida de quem encarava a reforma como um ponto de chegada e não como uma transição e até uma altura estimulante e excitante da nossa vida em que nós temos mais liberdade para fazermos o que quisermos. Portanto, nunca é cedo demais para começar a investir na nossa poupança. Dizer também que o tema do PPR, o PPR não é mais do que um fundo de investimento com um tratamento fiscal que nos beneficia. Quando nós vamos para um PPR e não para um fundo de investimento. Um fundo de investimento paga a tal taxa dos 28%. No caso de um PPR, temos uma fiscalidade que é progressiva. Quanto mais tempo deixarmos o dinheiro, menos impostos recaem sobre o PPR. Se o resgatarmos antes do tempo, provavelmente vamos ter que devolver parte daquilo que foi o benefício fiscal. Isto para dizer o quê? Se começamos a poupar aos 25 anos com o objetivo da reforma e deixamos lá sempre o dinheiro, um PPR é uma ótima opção porque vamos ter o melhor enquadramento fiscal que podíamos ter. Se por acaso precisamos de resgatar o dinheiro antes da reforma também,
não há grande, na pior das hipóteses não pagamos tantos impostos como se fosse, na melhor das hipóteses não pagamos tantos impostos como se fosse um fundo de investimento, na pior das hipóteses devolvemos algum do que foi o benefício, mas continuamos a ter um tratamento fiscal mais vantajoso do que no caso de um fundo de investimento. Portanto, eu diria que quando pensamos na reforma, o PPR é sempre uma ótima opção, mas mesmo quando pensamos em investimento, no PPR é sem dúvida uma opção a considerar. Houve mais do que uma pergunta sobre o PPR. A Maria Teixeira pergunta se há previsão de subidas de taxa de juros para DP. Taxa de juros para? DP, para depósitos a prazo. Para depósitos a prazo, muito bem. Não, os depósitos a prazo seguem a lógica do Banco Central Europeu, ou seja, não vai haver aqui uma desconexão entre aquilo que seja o movimento da taxa de juros do Banco Central Europeu e dos depósitos a prazo. Portanto, pela via do Banco Central Europeu, o que é esperado é que depois do verão deste ano, em setembro de 2019, o Banco Central Europeu comece de facto a subir a taxa de juros. Há ainda aqui alguns ses. Tem-se alterado aqui a percentagem de analistas do mercado que considera que é certa uma subida dos juros depois do verão e há alguns resistentes que acreditam que pode haver aqui alguns volte-faces possíveis. Itália, a crise italiana, o abrandamento da economia mundial. A Alemanha acaba de mostrar sinais do lado da produção industrial que deixam aqui alguma preocupação em termos daquilo que pode ser algum oxigênio do crescimento europeu, portanto pode haver aqui alguma alteração. Se tudo se mantiver como está previsto, a maioria, o consenso de mercado indica que sim, vai haver uma subida de juros por parte do Banco Central Europeu no final, depois do verão, mais para o final do ano. Nesse sentido, os bancos provavelmente até acompanharão alguma coisa dessa subida da taxa de juros. Se chegamos ao ponto de considerar um depósito a prazo realmente um produto que vai fazer alguma coisa de relevante pelas nossas poupanças, não. E por isso é que foi o meu não no início da resposta. Porque a inflação, que é outro dos temas que influi de uma forma absolutamente direta e fatal, muitas vezes, na forma como nós andamos a gerir as nossas poupanças, um depósito a prazo paga hoje em dia, na melhor das hipóteses, em Portugal, qualquer coisa líquida como 1,5%. Com perspectivas de inflação acima desse valor, significa que 100 euros que eu coloco num depósito a prazo, agora mesmo que renda os tais 1,5%, se a inflação é superior a isso, o dinheiro real que eu tenho na conta no final da maturidade do nosso depósito a prazo é menor do que aquele que eu coloquei no início. E eu deduzo que essa pergunta tenha por trás uma lógica de vale a pena investir ou poupar através de depósitos a prazo. E a resposta é matematicamente, num ciclo económico de juros baixos como temos agora e que não se vai inverter no próximo ano ou dois para um juro significativo, a resposta é esse, o objetivo é fazer crescer de forma visível a nossa poupança, dificilmente um depósito a prazo faz isso por nós. Portanto, a inflação deve-se ter sempre em conta em investimentos ou em poupanças, porque o retorno esperado pode não ser o real, visto que a inflação deve contar para a equação. Com certeza, nós não podemos tirar da equação aquilo que é o valor real do dinheiro no momento zero em que colocamos o nosso dinheiro na conta, o nosso dinheiro está a valer X. Se a inflação no final vai retirar valor a esse dinheiro, esse fator inflação tem que entrar na equação, tal e qual como entra na equação as comissões de gestão dos nossos fundos ou dos nossos PPR, tal como a questão do perfil do investidor que estávamos a falar há pouco. Investir não é rocket science, não é uma coisa pouco transparente. Há parcelas, há o andamento dos mercados, como é que os índices evoluem, como é que se uma ação vale 5 num dia, 10 no outro, e depois há a inflação, que é sempre a subtrair a qualquer retorno que nós tenhamos tido da nossa carteira. No caso de um depósito a prazo, nós sabemos que anda à volta dos pouco mais, os mais generosos, 1,5%, com a inflação acima disso, dificilmente um depósito a prazo sequer chega para mantermos o nosso dinheiro intacto. Claro. E as previsões dos índices de referência para 2018
o que é que nos dizem de 2019? 2018 acabou de uma forma muito turbulenta nos mercados. Tivemos a crise italiana, tivemos do lado dos Estados Unidos e da China, as duas maiores potências mundiais, tivemos o agudizar das tensões comerciais que vão voltar agora à ordem do dia, quando acabar a trégua de 90 dias entre a China e os Estados Unidos, e nós acabámos, outubro foi um mês negro nos mercados, e nós acabámos 2018 já com look and feel bastante próximo daquilo que seria 2019. O que é que podemos esperar para este ano em termos dos índices de referência? Vai haver claramente um crescimento muito abaixo dos 2 dígitos. Quem estava habituado a estes últimos anos, estes últimos 8 anos, 9 anos de ganhos já robustos nos mercados, 2018 já bastante menos, 2019 é muito provavelmente o ano da inversão. Não estamos a falar ainda de variações negativas, mas provavelmente isto é há sempre um exercício de futurologia quando falamos do ano que agora começa, mas há muitos fatores a pressionar os mercados. Vamos recuperar aqui alguns dos que falávamos há pouco. Continuamos sem desfecho à vista para a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Temos o Brexit, temos as previsões do Fundo Monetário Internacional para ainda crescimento em 2019, mas um crescimento bastante mais reduzido do que o que temos tido em termos de economia mundial. Estamos a falar de crescimentos à volta dos 3% nas economias desenvolvidas. Temos os Estados Unidos, que foi assim o grande catalisador de crescimento nos últimos anos. Em 2019 tem havido revisões em baixa daquilo que tem sido o crescimento dos Estados Unidos. Estamos, portanto, a falar de um comportamento das ações. Quando falamos de índices, estamos a falar de ações muito próximos do zero ou pouco acima disso. Portanto, é um ano bastante desafiante naquilo que deve ser a composição da carteira, e retomando um pouco aquilo que falávamos há pouco, procurar as empresas menos endividadas, com mais qualidade, mais generosas em matéria de dividendos e, no fundo, que estão menos expostas a risco nos mercados. O Vasco Fonseca diz que considera que o investimento em ações deve ser a base constitucional de uma carteira de investimento para o médio e longo prazo. Considera uma estratégia sustentável a aposta direcionada para os dividendos? Qual a sua visão para o longo prazo em relação às políticas de distribuição de dividendos que as organizações vão assumir? Bom, um princípio nas carteiras, quando falamos de investimento, é o da diversificação, e portanto a resposta ao Vasco depende de que geografia estamos a falar. Por exemplo, a matéria de distribuição de dividendos. Uma empresa distribui dividendos mais generosos quando precisa de menos dinheiro para investir na sua atividade. Se estivermos a falar de uma tecnológica em início de vida, grande parte daquilo que é a geração de resultados da tecnológica vai ser canalizada para continuar a desenvolver produto, a chegar ao mercado, a inovar, a manter-se na crista da onda. E, portanto, tipicamente as tecnológicas onde nos dão dinheiro é realmente no crescimento da atividade da empresa e não nos dividendos. Onde é que nós encontramos dividendos mais generosos? Encontramos dividendos mais generosos nos chamados incumbentes. Elétricas, telecomunicações, empresas que têm grandes gerações de cash flow e que, no fundo, estão a investir, já não estão numa fase de crescimento da sua atividade, mas de maturidade, e, portanto, os resultados que geram são convertidos em dividendos. Eu acho que a política de dividendos é a política certa a seguir numa carteira. Acho que a política de dividendos tem um lugar na carteira. Escolher para a nossa carteira de ações numa lógica de algumas empresas que sim, sejam generosas a distribuir dividendos, mas uma carteira tanto mais segura e potenciadora do retorno, quanto mais diversificada for, quer em termos geográficos, quer também em termos das estratégias que estão subjacentes a essa carteira. Sem dúvida que os dividendos, sobretudo nestas alturas, neste ano que agora começa de grande incerteza económica, desempenham um papel fundamental, mas diria que não pode ser, não devemos ter estratégias unidirecionais na nossa carteira de investimento.
O Roberto Machado pergunta onde é que pode obter informações para compor uma carteira de investimentos com perfil moderado, porque aceita correr certo risco para conseguir um ganho um pouco maior. Pronto. Todas as gestoras de fundos têm produtos adaptados àquilo que é o perfil de risco que falávamos há pouco. Mais moderados, mais ousados, mais equilibrados. O que eu recomendaria, e é uma ferramenta absolutamente transparente para se aferir daquilo que tem sido o desempenho das gestoras de fundos, é consultar o site da APFIP, da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento Mobiliário, e consultar aquilo que tem sido o desempenho ao longo dos últimos anos de cada fundo de investimento que está mobiliário e PPRs que está no mercado. Sendo certo que isto é uma mensagem super importante para o investidor, que ganhos passados não são certezas de ganhos futuros. Portanto, o facto de ter havido um bom desempenho de determinado fundo nos últimos anos não quer dizer que esse fundo continue a apresentar os mesmos desempenhos para a frente. Mas permite-nos uma coisa muito simples, que é olhar para o ranking e perceber que nomes é que nós tivemos de gestoras de fundos e de fundos de investimento comercializados pelas gestoras de fundos, quais delas é que, historicamente, têm apresentado os melhores resultados para os investidores. Puxando aqui a brasa também à sardinha do aprender a poupar já, um desses exemplos é a EM Gestão de Ativos, a MGA, que tem, obviamente, também este tipo de ofertas. Também tenho aqui uma pergunta que vai ao encontro do livro, que é onde é que vai ser o lançamento do livro? Pergunta a Alice Barato. Eu também gostava imenso de saber. Vai ser em fevereiro, seguramente. A Alice Barata está, obviamente, convidada. Vou gostar muito de a ver e espero que ela se venha a apresentar a mim. Eu até lhe ofereço um livro e tudo. A Tânia Veríssimo pergunta, e ouro, é um bom investimento? Ouro é um investimento que, ao longo dos anos e, sobretudo, da última década, quando o risco nas ações e nos mercados, quando os índices estão particularmente, quando a vida lhes está a correr particularmente bem, o ouro tende a ter um mau desempenho. O ouro é considerado um ativo de refúgio. Em tempos de crise e de ciclo económico bastante deprimido, tende a ser um sítio onde nós conseguimos proteger nas nossas poupanças, não estamos aí e, portanto, o retorno do ouro nesta altura é bastante insignificante. O Vinícius Duarte pergunta qual o melhor lugar para fazer uma análise fundamentalista? Análise fundamental, pronto. Análise fundamental, nós temos várias maneiras de olhar para a forma como os mercados se deverão comportar, fazer alguma futurologia de mercados, e a análise fundamental, para quem nos está a ouvir e dar aqui também algum contexto, é olhar para os fundamentais de uma empresa, ou seja, para o ativo da empresa, para o passivo da empresa, para o plano de negócios da empresa, para o setor em que essa empresa está inserida e tentar fazer aqui algum exercício de futurologia de como é que essa empresa se vai comportar. Eu digo sempre o mesmo e é o conselho que está no Aprender a Poupar Já. Investimento é um tema de gestão especializada. Todos nós temos um bocadinho a mania que percebemos de mercados, que isto é um bocadinho roleta russa, mas nós até lhe demos uns toques, também temos umas ideias sobre qual é que é o melhor carro para comprar. Temos todos muitas ideias feitas sobre muitos temas. Investir é uma coisa séria. Nós não aprendemos a investir a ler a Investopedia ou o Google ou sites de mercados. Nós precisamos de gestores profissionais que tenham o máximo de informação possível sobre determinada empresa, determinado setor, o país em que se insere, o continente em que se insere, o enquadramento macroeconómico onde essa empresa se insere. Portanto, a minha resposta seria: onde é que se vai buscar essa informação? A uma gestora profissional. Que gestora? Outra vez, olhar para as estatísticas dos últimos anos e perceber quais são as gestoras que têm entregue, ou os fundos que têm entregue, de facto, os melhores desempenhos. Depois temos aqui o Eduardo Silva, que pergunta se há alguma publicação, revista nacional e internacional, que recomende relativamente a fundos de investimento. Pronto, eu sou uma leitora assídua do Financial Times. Há um blog que eu adoro, que é o Alphaville do Financial Times, que também sigo de muito perto e que olha muito para estes temas e analisa também as tendências de investimento, e também a PIMCO, que é uma grande gestora de fundos, talvez a segunda maior do mundo, que também sigo bastante os insights que eles trazem.
Nós já tivemos aqui a ver diversos aspectos macroeconómicos que poderão impactar os investimentos deste ano, mas vamos falar um bocadinho mais sobre eles, pode ser? Claro. Então, falávamos há pouco que 2019 é um ano bastante diferente dos anos que tivemos até aqui, sobretudo até 2017. 2018 já nos deu aqui um lamiré que estávamos na fase tardia do ciclo de crescimento. E vamos entrar em 2019, de facto, com esta inversão de ciclo. O que é que vai concorrer para que, de facto, 2019 seja um ano de fim ou de abrandamento do crescimento global, que é absolutamente cíclico, e depois vamos voltar a ver o mundo a crescer outra vez. Como dizíamos, isto é uma maratona, não é uma corrida de velocidade. Temos a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. São as duas grandes potências. Já se notou no emagrecimento do comércio internacional, já se notaram os efeitos das sanções impostas pelas duas partes, à parte contrária naquilo que são as taxas às importações, e sempre que há um emagrecimento do comércio internacional, isto é fácil de perceber, significa que as empresas tendem a produzir menos, e há uma sobrecapacidade do lado da produção que não está a ser consumida pelo lado da oferta. Como é que este tema se vai desenrolar? Vamos perceber daqui a cerca de um mês em que ponto é que estão as conversações entre a China e os Estados Unidos. Aquilo que é o consenso do mercado é que nenhuma das partes tem interesse em extremar demasiado esta guerra comercial, mas também sabemos que o risco político ou dos governantes destes dois países não serem racionais ou 100% racionais na gestão deste conflito é um risco real, e vai de facto fazer com que o crescimento em 2019 seja mais lento. Porquê? Os Estados Unidos até agora foram a grande alavanca de crescimento mundial e não vão dar o mesmo contributo que deram até agora. Também por outro motivo. Em 2018, cumprindo uma promessa eleitoral de Donald Trump, houve um corte bastante agressivo do que são os impostos pagos pelas empresas norte-americanas, que fez com que gerasse balanços das empresas muito mais robustos. Ora, o que eles não gastaram em impostos, lucraram. E, portanto, como lucraram mais, os índices norte-americanos e as empresas norte-americanas estiveram muito mais fortes em 2018, gerando mais postos de trabalho e aquecendo a economia. Ora, o efeito que tivemos num ano não vai ser repetível nos outros anos, porque a partir de agora os resultados não vão crescer mais por via desse corte de impostos, porque já temos uma base comparável, não é? Se o ano passado já pagaram muito menos impostos, agora este ano os impostos vão refletir apenas a atividade e não esta mudança por parte da administração fiscal. Portanto, vamos ter as empresas a não aumentarem a contratação, tanto mais que nos Estados Unidos estamos próximos do pleno emprego, estamos a correr o risco contrário, às vezes emprega mais. Não é uma boa notícia, é boa notícia para quem trabalha, mas é uma má notícia em termos de enquadramento macroeconómico, porque o que vamos ter é, como há pleno emprego, vamos ter os salários a subirem. Se temos salários a subirem, temos a inflação também a subir. E esse é um dos grandes riscos que impende sobre a economia norte-americana agora. Do lado da zona euro. Do lado da zona euro temos Brexit, por isso eu estava a dizer União Europeia. Não sabemos exatamente em que moldes e se o Reino Unido sairá de facto da União Europeia. Em termos daquilo que é o setor financeiro, vamos provavelmente assistir aqui a grandes mudanças naquilo que tem sido o panorama do sistema financeiro, porque se Londres, a principal praça financeira até agora, sai da União Europeia, vai ter que haver muitas movimentações também dentro da zona euro. Temos a crise italiana, continuamos com um governo bastante resistente a adotar aquilo que são remédios para pôr as contas públicas em ordem. Isto para Portugal pode ser terrível, porque se a Itália volta a fazer ressurgir o fantasma da crise das dívidas na zona euro, as dúvidas a seguir vão ser colocadas sobre Portugal, sobre países que historicamente são países endividados, com crescimentos baixos. Nós andamos contentes a celebrar o nosso crescimento atual, mas nós estamos a crescer à boleia daquilo que tem sido o crescimento global. Se há arrefecimento na zona euro, Portugal vai também arrefecer. Não esquecer que o nosso nível de dívida pública até pode ter reduzido em percentagem do PIB, mas se o PIB emagrece, volta outra vez a dívida a ser um problema bastante visível de Portugal. Portanto, temos aqui
um risco dos periféricos que volta a trazer bastantes dúvidas sobre aquilo que pode ser a resiliência da zona euro e o crescimento também deste lado. Finalmente, olhamos para a questão chinesa. China, que está neste momento a braços com a tal guerra comercial com os Estados Unidos, mas também numa altura em que já está a tomar medidas que estão a indicar que o país está a arrefecer, nomeadamente acabou de reduzir agora as obrigações mínimas de capital da banca na China, a mostrar que é preciso injetar dinheiro na economia. Entre aquilo que pode ser o efeito negativo da guerra comercial e aquilo que pode ser o esforço destas medidas de fazer a economia aguentar, nós temos um ano que de facto vai ser bastante mais desafiante, mas que é absolutamente normal, porque nós estamos há 9 anos a ver as economias a crescerem, os índices há 8 anos a superarem-se em termos de retorno aos investidores, e é natural que agora tenhamos aqui algum período de abrandamento, mas sem sobressaltos, porque este caminho é de longo prazo. E quais são as alternativas para os investidores que pretendem um retorno mais elevado? Retorno mais elevado significa risco e, portanto, quem pretende um retorno mais elevado está disponível também a ter perdas mais elevadas. Eu não me canso de dizer isto, parece que estou sempre a repetir o mesmo, mas de facto é importante, porque não há milagres. Portanto, onde é que está o retorno? O retorno não está nos depósitos a prazo, não está nos certificados do Tesouro, não está na dívida pública que chegou a ser rentável quando nós estávamos no pico da crise em Portugal e o Estado teve que fazer emissões bem mais generosas com os investidores para conseguir captar o interesse, mas não estamos aí. Não é aí que estão os retornos, aí estão retornos abaixo da inflação. Se a inflação é mais alta, nós temos retorno negativo das nossas carteiras. É matemática, não é propriamente uma opinião, é matemática. Queremos retorno. Retorno está no risco. Ações, carteiras para 2019, tendo em conta aquilo que é este enquadramento macroeconómico de que falámos, que é um enquadramento macroeconómico em que não vamos ter retornos iguais aos de 2000 aos que tivemos até 2017. Vamos ser muito criteriosos na escolha das ações certas, outra vez empresas que estejam mais defendidas do ponto de vista da saúde do seu balanço, se calhar para os mais ousados, olhar para algumas economias emergentes onde há um maior potencial de crescimento, mas outra vez também de riscos emergentes. Basta olharmos para um país como a Argentina para percebermos que um ano pode ser fantástico, o outro ano pode ser trágico. O que é fundamental, sobretudo nestes ciclos menos previsíveis de crescimento como tivemos até agora, é que isto é claramente o regresso da gestão ativa da nossa carteira. Se nos anos entre 2008 e 2017 tivéssemos dinheiro investido em ETFs, que são fundos de índice que se limitam-se a replicar o funcionamento do S&P ou do Nasdaq, como estava tudo a subir, largava-se dinheiro só para seguir o comportamento daqueles fundos e ganhava-se dinheiro. Em ambientes macroeconómicos mais desafiantes, o que nós queremos é que o nosso dinheiro esteja a ser gerido por pessoas profissionais que estejam habituados a construir carteiras resilientes que reúnam o máximo de informação possível para fazer escolhas criteriosas. E para quem não quer assumir risco? Para quem não quer assumir risco, também tem que assumir que não vai ver muito provavelmente a sua poupança crescer de forma significativa. A opção será sempre eu continuo a não defender os depósitos a prazo, porque, como digo, em termos de inflação não há uma perspectiva de ganhos, muito pelo contrário, há de perdas, mas escolha sempre produtos os mais líquidos possíveis, certificados de tesouraria, crédito, dívida pública, que ainda entrega alguma yield, sobretudo mais no curto prazo, com risco bastante baixo. Alexandra é uma ótima convidada e nós ficaríamos aqui a falar sobre estes temas muito mais tempo, e temos muito mais perguntas também que nos chegaram de fora, o que foi incrível, mas temos que nos despedir. Mas antes disso, eu não podia deixar de, Alexandra, ir embora sem falarmos dos programas de estímulo por parte dos bancos centrais. Sem estes programas, o que é que vai mudar em 2019? Pronto, o que é que acontece? Há um limite para este tipo de programas, não é? O que é que vai acontecer? Sem os programas de estímulo vamos ter simplesmente menos dinheiro no mercado. E por isso também os mercados vão ter este comportamento que estávamos a falar. Se as pessoas estão preocupadas se vai haver um grande impacto em 2019, por exemplo, no crédito à habitação,
as subidas do lado do Banco Central Europeu a começarem é depois do verão e vão ser subidas bastante moderadas, muito devagarinho, e portanto em 2019 ainda não vão sentir na prestação da casa nada de muito significativo. Isto do lado da Europa. Em termos dos mercados é o tal impacto de arrefecimento que falámos. Onde é que pode haver aqui oportunidades, apesar de tudo, geradas justamente pelo fim do programa de estímulos? Por exemplo, no setor financeiro, taxas de juros mais elevadas contribuem significativamente para as margens de lucro dos bancos. Se até agora a banca tem sido um setor que, do ponto de vista do mercado de capitais, tem sido um setor que tem entregue pouco aos investidores, pode ser até uma oportunidade para 2019. Estes fins destes programas de estímulos também devem ser vistos como alguma normalização das condições do mercado. Se devemos saudá-las, ora, os investidores beneficiam com os programas de estímulo sem dúvida nenhuma. Mas a verdade é que se nós tivermos, como é previsível, uma recessão em 2020, 2021, é preciso que os bancos centrais estejam equipados para voltar a poder agir sobre condições adversas de mercado. Temos uma situação diferente do lado dos Estados Unidos e da Reserva Federal Norte-Americana. O que temos estado a falar agora, e justamente pelo cenário de abrandamento da economia dos Estados Unidos, é que aquilo que parecia ser o início do ciclo de subida, que estamos claramente em ciclo de subida dos juros por parte da Reserva Federal Norte-Americana, agora há cada vez mais analistas a falarem sobre uma interrupção nesse ciclo de subida, justamente porque vamos ter a economia a abrandar. São esperadas mais sensivelmente 2 subidas ainda das taxas de juros por parte da FED ao longo deste ano, mas em vez de continuarmos a ver essas taxas subirem, provavelmente o que vamos ter é uma interrupção para dar aqui algum espaço para a economia se acomodar a um abrandamento económico. Mas, como dizia, quando falamos de poupança, quando falamos de reforma, quando falamos de poupar a longo prazo, isto faz por ciclos, e este é só o fim de um ciclo antes de começar outro. Muito obrigada, Alexandra, pela sua vinda a esta entrevista. E obrigada, espero que tenha sido útil. Obrigada. Foi, com certeza. E chegamos assim ao final das conversas ativas. As perguntas colocadas durante este direto, que por uma questão de falta de tempo não foram respondidas, enviaremos resposta pela mesma via. Em fevereiro voltamos a temas não financeiros, mas como sempre atuais. E falaremos com um especialista sobre a adição ao gaming e à internet. Contamos consigo sempre desse lado.